O vice-governador do estado, isso na semana passada, disse que o governo estuda aumentar a alíquota geral do ICMS de 17% para 18%. Além disso, a possibilidade de aumento também no imposto sobre combustível e energia elétrica. O impacto pode cair sobre todos os gaúchos e, por isso, nós vamos conversar com a vice-presidente da Federação, Simone Leite, e o economista João Portela. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, Bifes. Boa noite, obrigado pelo convite. Pena que é para a gente falar dessa situação de aumento de impostos, né? A gente está aí com crise econômica, crise política, crise financeira, mas sobrevivendo na medida do possível. Eu conversava com o professor Portela de que agora eu estou com cabelo, perto dos 40, eu não sei se eles vão resistir. Né? No meu aniversário de 37 anos, aliás, quero deixar já de antemão o meu parabéns para o nosso diretor e também para o professor Portela, que estava de aniversário ontem, e o nosso diretor, Guilherme Roquette, está de aniversário hoje. Um grande abraço de toda a nossa equipe. O meu é em outubro e eu já estou preocupado se eu vou ter cabelo, se os cabelos não vão ficar brancos, porque se a gasolina... É possível, professor, que a gasolina, com o aumento do ICMS, possa chegar no patamar próximo a R$4? Olha, é possível sim, né? É possível. Infelizmente, nós chegamos numa situação hoje no Brasil extremamente complicada. Isso nunca é resultado do mês passado ou do ano passado, né? Isso é resultado de alguns anos em que você vai, digamos assim, perdendo o controle sobre as questões, principalmente econômicas, né? O Brasil conseguiu dominar a inflação através do Plano Real. Esse domínio da inflação provocou uma enorme distribuição de renda nos anos subsequentes, porque ele cortou com aquilo que a gente chama de imposto inflacionário, e daí veio aquela sensação nas classes mais baixas da população de que elas estavam com mais dinheiro no bolso. O crédito ficou mais fácil, mais abundante, o consumo aumentou, né? E, paralelamente a esta bolha positiva gerada pelo Plano Real, não foram atacados os outros problemas que o país tem. Quando essa bolha estourou, os outros problemas começaram a aflorar e se agravar, chegando ao ponto que nós estamos hoje, né? De bater aí a inflação na casa dos 10% este ano. E, evidentemente, com juros em elevação, investimento em queda, as empresas num processo de difícil gestão, com aumento do desemprego, e todos estes efeitos negativos que nós estamos vivenciando. No caso específico do estado do Rio Grande do Sul, isto ainda é mais agravante, porque as finanças do estado do Rio Grande do Sul, elas vêm se deteriorando há décadas, por uma geração como é que eu diria assim, de descontroles e privilégios e concessões que vão se acumulando ao longo do tempo, né? Hoje, o grande problema do estado do Rio Grande do Sul é a previdência do servidor público. Aumentar a alíquota de impostos de ICM vai resolver o problema de caixa do governo, mas não vai resolver o problema do estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul precisa discutir de maneira ponderada, séria e equilibrada, principalmente, que é uma coisa difícil no Rio Grande do Sul, um debate equilibrado, mas é preciso fazer esse debate equilibrado, sobre a questão previdenciária do servidor público do estado do Rio Grande do Sul. Hoje, o grande desequilíbrio nas contas do estado é fruto disso. Sim. Nós temos uma folha de pagamento no Rio Grande do Sul em que os inativos consomem 52% da folha de pagamento. Nós temos em torno de 230 mil servidores na ativa, 80 mil inativos, 230 mil consomem 48%, e 80 mil consomem 52%. Só este dado já indica que há um sério problema a ser enfrentado. Né? As distorções existentes são muito grandes,
Os benefícios recebidos são incompatíveis com a possibilidade que o Estado tem de pagar, sem se falar que nunca houve contribuição. Ela está ocorrendo aí de 2011 para cá, mas uma contribuição que não é suficiente para resolver ou para garantir os benefícios que hoje existem. Sim. Então, nós precisamos encarar isso de frente. Quando a gente fala sobre isso, normalmente aqueles que são servidores públicos ficam muito bravos, ficam irritadíssimos com isso. E eu costumo dizer para todos os servidores com os quais eu converso sobre isso, aquele velho ditado, percam os anéis, mas não percam os dedos. Porque se essa decisão for tomada no caos, ela com certeza não será a melhor possível. Então vamos fazer um debate equilibrado sobre isso. Nós temos duas situações aí, passado e futuro. O passado, o que é? É o passivo que está aí, previdenciário, daqueles que já estão em vias de se aposentar ou que já estão aposentados, que nós precisamos resolver. E temos o futuro para pensar. Sim. O futuro, teoricamente, não é difícil de resolver, né? O futuro, você estabelece a regra daqui para frente, o equilíbrio atuarial entre a contribuição e o benefício está resolvido. Mas e o passado, como é que se resolve? Bom, agora, Simone, a pergunta seria essa. Dentro dessa perspectiva no qual, vamos supor que a gente tem um paciente, vamos fazer uma analogia, um paciente que está doente, vamos aumentar, vamos aplicar um remédio agora, que seria esse aumento, né, por exemplo, no ICMS. Qual é a perspectiva, por exemplo, lá da Federação? O que vocês imaginam? Qual vai ser o impacto se isso passar, por exemplo, pela Assembleia? Como essa dose, pelo que o professor está falando, vai, digamos assim, dar uma melhora repentina, né, o fluxo rápida, de caixa. né, mas não vai resolver a situação do Estado. E aí vão aumentar mais um pouco, até o povo gaúcho ficar esgoelado. Eu queria colaborar com a fala do professor, que foi muito esclarecedora, né, destacando 3 aspectos. Primeiro, nós temos que entender por que aumentar imposto. Porque o governo está gastando demais e não tem dinheiro para fazer e cumprir com as suas dívidas, né? O segundo aspecto é a arrecadação de ICMS tem aumentado ano após ano. Então, mesmo que as crises, né, 2008, 2012, enfim, nós estamos tendo aumento de ICMS, quer dizer que o contribuinte está fazendo a sua parte. E o terceiro aspecto que nós temos que trazer como o mais importante, eu digo, nessa reflexão, é que aumento de imposto gera inflação, gera desemprego, numa situação de economia normal. Agora, como o professor bem referendou, e todos nós estamos vivendo isso, é o nosso dia a dia, nós estamos passando por uma severa crise, onde já existe desemprego, onde nós estamos no estado do Rio Grande do Sul, que tem o maior piso regional do estado do Rio Grande do Brasil. Então, nós tivemos um aumento de 16% nos salários, que está impactando agora. E imagina que nós teríamos agora ainda um aumento que o governo está propondo, ou vai propor, 1 ponto percentual. Só que 1 ponto percentual não é 1% a mais. Isso dá mais de 7%, se a gente for ver na cadeia da carga tributária. E, nesse momento, as empresas já fizeram o seu tema de casa. Desde dezembro, janeiro, abril, né, uns meses críticos, que está havendo desemprego. Por quê? Porque as empresas estão enxugando, estão diminuindo seus custos para poder se manter. No momento que nós temos o desemprego, nós temos um consumo menor, né? Tem o prejuízo à indústria, em primeiro lugar. Na sequência, o prestador de serviço e o próprio comércio. E isso não retoma de uma hora para outra. Então, esse é um pior momento. A gente nem considera possível hoje aumento da carga tributária. Nós estamos sempre, né, o empreendedor, ele é um grande herói. Eu digo que é o sonho do empreendedor que move o Brasil, com a sua riqueza, junto com a mão de obra. Tá? Mas o que nós buscamos? A simplificação, né, a desburocratização, mas sempre também estamos buscando a redução da carga tributária. E o governo, agora, do Rio Grande do Sul, está indo justamente na contramão disso. Qual é a nossa expectativa? É de que nós tenhamos a lucidez dos nossos deputados. E aí, o que a gente tem, né? O Grenal no Rio Grande do Sul, a oposição, a base aliada, enfim, me parece que, nesse momento, mais do que nós defendermos os nossos partidos, oposição, base do governo, nós temos que pensar no Rio Grande do Sul
de forma a prosperar. O que nós vemos também hoje que é um fato? Nós estamos no fim do Brasil, né? Fizemos divisa com a Argentina, o Uruguai e Santa Catarina. O mais próximo estado é o Paraná. Esses 2 estados, eles têm apresentado números positivos de desenvolvimento. Santa Catarina reduziu a carga tributária. Santa Catarina está atraindo investidores no momento em que está abrindo mão de receita. O governo abre mão de receita em favor das novas atividades. O Rio Grande do Sul, além de colocar, né, esse peso nas nossas costas, porque a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, então a gente está fazendo uma projeção do 2º semestre no Rio Grande do Sul. Bom, mas vem aumento da carga tributária? Nesse semestre, não, porque precisa da noventena, né, sendo aprovada esse ano, começa a partir de janeiro. Mas a gente começa, então, a fazer a projeção para 2016. Primeiro, vamos conseguir passar essa crise? Essa crise vai ter um fim ali na frente? Segundo, bom, a crise a gente supera. Vem aumento de imposto por aí, não há espaço nesse momento para isso, né? E aí a gente precisa mostrar o quê? Que nós estamos abertos a receber novos investimentos, mas mais do que isso, e fundamental, que é o que nós defendemos muito. Não adianta nós atrairmos novos investimentos, nós precisamos manter no Rio Grande do Sul aqueles que aqui já estão estabelecidos e que geram a riqueza do nosso estado. Bom, dentro desse diagnóstico e pensando na previsão, vamos pegar um exemplo aqui, o Polo Metal de Caxias. Já esgotou as alternativas de férias coletivas, redução da jornada. Existe, por exemplo, para a indústria, existe uma outra alternativa para tentar amenizar um impacto de um aumento de um imposto desse? Dentro o que os economistas enxergam numa hora dessa? Ou não tem o que fazer? Deixa eu só ajudar aqui, fazendo só uma abertura nessa pergunta, justamente porque eu sou da indústria. Sim. Nós já esgotamos as nossas possibilidades. Nós reduzimos o nosso quadro, nós readequamos todos os nossos processos. Agora, eu não posso me tornar inadimplente, eu não posso sonegar e eu não tenho espaço para aumentar o preço do meu produto, porque Sim. o Brasil vive uma crise. E aí, professor, qual é Tem a boa? alguma fórmula mágica, professor? Não, Porque nem... senão é desemprego. A gente já começa a vislumbrar isso, sentir na pele. Não tem fórmula mágica. Como eu digo, no momento anterior se perdeu o controle sobre as variáveis da economia, fundamentalmente sobre as contas públicas. O Brasil e o Rio Grande do Sul não estão muito diferentes em relação a isso, né? Santa Catarina, como citou a Simone, tem uma situação melhor, porque ali atrás fez reformas e alterações que nós no Rio Grande do Sul não fizemos. Por exemplo, Santa Catarina abriu mão do Banco Estadual, do BESC, o Banco do Estado de Santa Catarina, né, para que pagasse um percentual de dívida menor. Nós não abrimos mão porque o Banrisul é nosso. E, consequentemente, nós pagamos um percentual de dívida maior. Então, essas coisas elas precisam ficar bem claras, né? Sim. Opções nossas em um passado recente. A frase aquela vida é feita de escolhas. Exato, nos conduzem a isto, né? Eu vi essa semana um estudo que está circulando na internet de 3 colegas, onde eles colocam que o Brasil, para manter o nível de gasto público existente hoje, boa parte deste gasto totalmente engessado pela Constituição da ADAN de 1988, o Brasil precisaria criar uma CPMF por ano para manter nos próximos 20, 30 anos. O Estado do Rio Grande do Sul, para manter o nível atual de gasto público, ele necessitaria crescer a uma taxa de 8% ao ano, ininterruptamente. Ininterruptamente. Crescimento chinês, né? Então, é insustentável. Nós precisamos rediscutir estruturas. Evidentemente que o governo do Estado está contra a parede, porque ele precisa pagar a folha, ele precisa pagar a dívida, só essas 2 despesas já passam da receita, já ultrapassam a receita, e ele precisa achar uma saída de caixa. Agora, nós não podemos perder a oportunidade para discutir as questões estruturais, porque não adianta aumentar o ICM 1%, 2% este ano, né? Evidentemente que a indústria, como o produto é elástico, ela vai ter que absorver
Sim. Vai reduzir na margem de lucro, vai fechar a porta, vai demitir gente, né? Já os aumentos feitos sobre produtos de primeira necessidade, como, por exemplo, a energia elétrica, esses, normalmente, o consumidor absorve, né? Não é nem a concessionária que absorve, é o consumidor que absorve, porque é um produto de primeira necessidade. O que você faz se aumentou a conta de luz? Você deixa de ir ao restaurante, você deixa de ir ao cinema, você deixa de trocar de roupa, você deixa de trocar de carro, mas mantém. Porque você tem que ver o impacto de um aumento de impostos. Ele é diferente sobre um produto que a gente chama em economia que tem elasticidade e sobre um produto que não tem elasticidade. Qual é o produto que tem mais elasticidade? Quanto menos essencial ele for para a vida da pessoa, maior será o impacto sobre a demanda desse produto. Então, é o que a Simone disse. No caso da indústria, um aumento de impostos sobre a indústria, ela não tem como repassar para o preço. O que ela vai fazer? Ela vai tentar absorver na margem de lucro. E aí vai reduzir a sua atividade e algumas, quem sabe, até fecharão as suas portas. Sim. Nós temos mais dois agravantes ainda sobre esse aspecto empresarial, que é o incentivo que muitas empresas têm, incentivo tributário, né, que muitas empresas têm para estarem aqui no Rio Grande do Sul, que já é histórico, ao longo de 15, 10 anos foram concedidos esses incentivos, benefício fiscal, né? E o governo estuda hoje também fazer essa redução dos benefícios fiscais. Acontece que nós vivemos numa guerra entre os estados. Então, tem essa guerra fiscal, ela é uma realidade. Ela é ruim, é ruim. Tem que acabar a nível federal, tem que acabar. Só que enquanto ela continuar existindo, nós precisamos estar na batalha. No momento em que nós cessarmos os incentivos fiscais para a nossa indústria, nós deixamos de ser competitivos com relação a Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Isso já é um problema maior ainda. Não é que nós, empresários, vamos ficar com um lucro maior. Não, nós vamos simplesmente deixar de existir, porque o nosso produto não vai competir. E o outro aspecto ainda é com relação a uma promessa que houve de uma lei que foi aprovada, foi aprovada no governo Tarso Genro, mas que foi uma promessa de campanha do atual governador, de que ele cumpriria a lei, que é com relação ao imposto de fronteira, que beneficia a micro e pequena empresa, que é optante do Simples e que compra seus produtos fora do estado, que eles ainda pagam 5% sobre todas as compras que são feitas fora do estado. Esta é uma lei que foi promulgada pela Assembleia e não foi cumprida pelo anterior governo. E neste também não vai ser cumprida. Então, nós estamos falando de incentivo fiscal, o imposto de fronteira e ainda um percentual de ICMS. São 3 aspectos fundamentais que precisam ser repensados, nem rediscutidos. Eu preciso, professor, fazer só uma pergunta para a Simone, porque a gente está analisando, a gente foi na escala descendo, né? Governo federal, governo estadual, fomos analisando, e a questão dos municípios é onde, em primeira instância, a gente vai sentir na pele. A Simone é presidente da SIX, né? Então, a associação que reúne comerciantes e empresários aqui de Canoas, para você que está em casa saber. Como é que fica, por exemplo, Canoas é um município pujante que movimenta, né, uma parte da nossa economia de maneira expressiva. Como é que fica essa situação para Canoas, que às vezes até é difícil de separar de Porto Alegre, mas é verdade, é um município, só ele movimenta muito a nossa economia. Veja que hoje foi, inclusive, noticiado pela imprensa que caiu a arrecadação do município de Canoas. Por outro lado, aumentou em Nova Santa Rita. Claro, Nova Santa Rita tem um outro potencial, né? Por se tratar de um município menor, qualquer nova empresa que lá se instale, ele já tem um impacto. O que está acontecendo em Canoas? Assim como a região da Serra... Eu vou só pedir a gentileza, nós tivemos um pequeno problema, Simone, com o microfone, eu vou trocar aqui. Pois não. Ok. Nós temos, assim como a região da Serra, a região de Caxias, né, é um polo metal-mecânico muito forte, o segundo polo já vem ser Canoas, né? E nós tivemos esse impacto na indústria e os números caem. Por outro lado, a gente tem acompanhado também que o comércio ele está vendendo menos e o prestador de serviço também está prestando menos serviço. Por quê? Porque a crise ela existe e é o que eu dizia no início, né? No momento que nós temos aqueles que ainda estão empregados, né? Os trabalhadores que estão empregados, eles estão consumindo menos porque eles não sabem o dia de amanhã. Então, de forma consciente, eles estão indo menos para as lojas. Nós tivemos essa questão de muitas chuvas também, então tudo isso tem impactado de forma negativa no comércio, e aí eu falo especificamente de
Canoas. Nós temos um grande potencial agora, 2017, com o shopping novo que vai vir e tal, mas isso é um segundo momento. E quando a gente fala sobre aumento de ICMS, a gente está dizendo que uma parte, né, 25%, viria para os municípios. Só que o governo não está conseguindo nem fazer os repasses que hoje já estão previstos. Tá? Então, eu entendo que nessa questão, quando a gente diz assim, os municípios, e o governo tem usado muito isso, os prefeitos, eles estão muito otimistas, estão junto conosco nesse embate, enfim, com relação ao aumento de ICMS, porque vai ter uma arrecadação. Não, o município, os prefeitos, e a gente tem conversado e tem tido essa oportunidade, eles já sabem que tem um impacto muito mais negativo o aumento do imposto, porque é ali, é no consumo, né? Principalmente do prestador de serviço, que impacta no ISSQN do município de Canoas. E eu não posso deixar de dizer aqui nesse momento que aumento de imposto não significa prosperidade, pelo contrário. Nós tivemos um exemplo claro aqui em Canoas, quando o governo, o prefeito Jair Jorge, reduziu o ISSQN e aumentou muito mais a arrecadação. Por quê? Porque estimulou a formalidade, aqueles que estavam inadimplentes vieram a se tornar adimplentes, né? Fomos buscar outros prestadores de serviço de outras cidades para vir empreender em Canoas, e é isso que é um movimento positivo. E não esse que a gente está vivendo agora, que não se sabe qual vai ser o dia de amanhã. Há uma insegurança muito grande e que prejudica muito o investimento. Bom, infelizmente, mais uma vez, o professor Portela vem aqui com frequência, eu sempre digo, traga boas notícias, mas está cada vez mais difícil, né, Nessa professor? questão município, Estado, União, questão tributária, novamente eu volto a frisar a questão estrutural. Né? 1967, auge do início do governo militar. O governo militar promoveu uma série de reformas, entre estas uma reforma tributária, onde ele inverteu a pirâmide. Ou seja, 60%, 70% da arrecadação vai para a União, 20% para o Estado e 20% para o município. Né? Qual o objetivo disso? Subjugar politicamente os governadores e os prefeitos. Ou seja, o governador e o prefeito que não se alinhasse ao governo militar, né, ele seria degolado financeiramente. Nós continuamos com este mesmo sistema. Tanta coisa mudou. Tanto que você pode ver que nenhum governador, nenhum prefeito se arrisca, né, a ser oposição a presidente. E ainda aqueles que apoiam abertamente recebem mais recursos do que os outros. Quer dizer, é uma vergonha. Nós vivemos numa ditadura tributária. Né? Um país que já alcançou a democracia há tantos anos, né, ainda conviver com este sistema, que é um sistema que foi criado pela ditadura para subjugar governadores e prefeitos. Nós precisamos urgente de uma reforma tributária. Olha, e tanta coisa se fala a respeito da ditadura que mudou e é celebrada. Está na hora de fazer isso mais do que nunca. Quero agradecer a disponibilidade mais uma vez do professor Portela e também da Simone Leite, que tem muitos compromissos. A gente sabe que a agenda é apertada, mas a gente fica muito feliz em recebê-la. Obrigado a todos. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Quem sabe a gente possa também ter outras pautas positivas para estar aqui com certeza. Comentando e comemorando. Obrigada. É sempre um prazer, professor. Não tem sido fácil, mas é um prazer.